Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula 7. Assim como nas aulas anteriores nós falamos sobre a hidrosfera e a atmosfera, na aula de hoje falaremos sobre os solos, ou seja, o solo que é uma parte da litosfera. E, especificamente, vamos falar de fluxo de matéria e de energia no solo. Vou começar abrindo a aula com algumas curiosidades sobre o solo e depois vou entrar e especificar cada uma das partes do nosso artigo, chegando, inclusive, ao manejo do solo. Com isso, eu encerro a aula hoje, fazendo umas considerações finais importantes sobre o manejo do solo. Tá? Então, vamos começar. Começando aqui com o Você Sabia. Para melhor entender os fenômenos ambientais, é de fundamental importância raciocinar com base nos ciclos ambientais. Então, sempre que a gente for falar sobre fenômeno ambiental, a gente não pode restringir o fenômeno a um único compartimento ambiental. A gente tem que ver a interação. E por que isso? Olha o que está escrito no número 2. O solo é resultante das interações entre litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Então, quando a gente fala de solo, não é uma coisa simples. Muitas vezes as pessoas acham que o solo é um substrato, ou seja, é um local onde as pessoas vivem, onde a água corre, e é só isso. E, na realidade, as interações são muito grandes. O ar que circula no interior do solo vai servir como fonte de oxigênio para a respiração de célula de raiz, de pequenos animais e principalmente de micro-organismos produtores de humus, né? E as propriedades físico-químicas dos solos? Elas têm duas coisas muito interessantes. Ela tem elevada superfície específica e alta reatividade. Então, o solo não é uma coisa morta. Como eu falei, não é um substrato. O solo, ele é composto também de organismos vivos. Então, você precisa ter em mente que solo não é uma coisa que é simplesmente um local onde as coisas ocorrem. Tá? Vamos em frente. O cultivo do solo foi iniciado há cerca de 10 mil anos. Um povo chamado Sumério, na Mesopotâmia, às margens do rio Tigre e Eufrates, onde atualmente é o Iraque. Tá? Foi lá que se iniciou o cultivo do solo, ou seja, foi lá que se iniciou a agricultura. Antes disso, nós éramos caçadores e coletores de alimento. Tá? Depois que começamos a trabalhar com agricultura, o sedentarismo começou a aparecer e os grupos humanos não ficaram mais vagando pela terra. É importante dizer que, com o tempo, percebeu-se, né, que a intervenção humana na constituição e na estrutura física do solo, manejo, como a gente fala, poderia aumentar a produtividade. Então, dependendo de como você trabalha o solo, esse solo pode dar uma produtividade maior. Hoje, no mundo inteiro, procura-se descobrir quanto os sistemas agrícolas contribuem para a fixação de carbono no solo. Tá? Isso significa o quanto que o CO2 pode ajudar a crescer organismos vivos. Tá? Principalmente os organismos, obviamente, que a gente está falando, dos organismos que fazem fotossíntese. Tá? Em 1840, o Liebig observou uma relação direta entre o crescimento da planta e o uso de fezes animais como adubo. Falou, poxa vida, deve ter alguma coisa na fezes do animal que faz com que a planta cresça mais rápido. E aí ele começou a fazer uma proposição de uma série de
substâncias que pudessem ampliar essa produtividade. Só um momentinho que chegou, gente. Continuando. Aqui no Brasil, a gente tem que imaginar que, muitas vezes, a gente tem solos áridos, principalmente na região Nordeste. E aqui tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. A utilização de água do São Francisco para irrigar as plantações de frutas, né, é uma forma de exportar água de uma região que já cuja a seca já é um problema grave. Então, tem pouca água. A água que as plantas conseguem absorver para crescer, você exporta a planta, ou seja, você está tirando a água daquela região. Acontece a mesma coisa com a soja brasileira. Na China, a quantidade de água que eles têm para cultivo de soja é muito pequena. Então, quando você exporta soja, você está mandando um pouco da água do Brasil para lá. É importante vocês notarem que tudo isso aí faz parte do balanço hídrico. Embora sejam conhecidos impactos ambientais causados pela aplicação de pesticidas, parece certo que eles ainda continuarão sendo um componente indispensável às muitas atividades agrícolas. Por quê? Porque quando você aplica pesticida, herbicida, a gente vai ver a diferença mais para frente, você consegue uma maior produtividade, um maior rendimento das culturas, tá? Existem atualmente tecnologias que permitem recuperação e remediação de solos contaminados, principalmente contaminados com pesticidas. Mas eu já vou avisando que muitas vezes esse pesticida vai parar no lençol freático ou nos rios. E aí, se você imaginar que o tratamento de água não dá conta dessas substâncias, você muitas vezes pode estar causando problemas de doenças nas populações ribeirinhas que utilizam aquela água do rio sem tratamento, ou até mesmo aquelas que usam com o tratamento, mas o tratamento é ineficiente para determinadas substâncias. Tá? O ideal mesmo é que o solo pudesse ser tratado dentro de uma perspectiva de um planejamento urbano adequado e, principalmente, numa visão que a gente chama de sustentável, que é o que a gente vai ver até o final dessa aula de hoje. Tá? Bom, primeira coisa importante, a gente tem que levar em consideração que solo representa interação entre reservatórios. Reservatórios ou compartimentos ambientais. Quando eu coloquei ali interação entre reservatórios, a primeira coisa que me veio na cabeça é, eu acho que os alunos ainda não sabem o conceito de reservatório. A gente pode dizer que são 4 grandes reservatórios no nosso planeta: biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Tá? Esses 3, mais a parte biofísica, constituem um grande sistema de interação. Tá? Esse conceito é importante, porque, mais uma vez, a gente não pode considerar o solo como uma matéria morta que serve de local para ocorrer uma série de coisas, tá? Não é assim que funciona o nosso solo. E detalhe, não é só, você não tem que ficar só pensando na matéria em si, ou seja, nas substâncias. Existe também uma grande troca de energia entre o solo e os outros compartimentos ambientais. É importante você entender isso. Vamos ver como é que é o processo de formação do solo. Você tem... Só um minutinho, que eu acho que chegou uma gente. Tem alguma pergunta, é isso? Eu não estou vendo o chat não, viu, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, abra o microfone e pergunta. Como é que se dá o processo de formação do solo?
Você tem a rocha-mãe, que é a rocha originária que está exposta ao ambiente, tá? Essa rocha sofreu modificações principalmente por conta de atividade vulcânica, né, da formação da atmosfera carregada de oxigênio, que vai ter um monte de processo de oxidação. E nesses últimos 4 bilhões e meio de anos, você tem a interação da atmosfera primitiva, que a gente já viu na outra aula, a gente tem interação dessa atmosfera com água, tá? E com substâncias que vão ajudar no intemperismo. Professor, ali está escrito, ó, intemperismo, abrasão e ataque químico. Na realidade, você tem a abrasão, que é basicamente o fenômeno físico, né? Rocha raspando, chuva caindo, e aí existe o ataque químico, porque quimicamente algumas substâncias são solúveis em água. Então, quando chove, uma parte dessa substância se dissolve em água e vai. Ah, professor, mas a areia não é solúvel em água. Até certo ponto é. Só que você precisa de muita água para dissolver um tantinho de areia. Mas isso não quer dizer que não seja totalmente insolúvel, tá? Então, é importante que a erosão e a deposição de material orgânico em bacias sedimentares, por exemplo, deram origem a outras rochas, que a gente já viu lá no curso de Química Inorgânica e Geociências. Então, você tem os processos de metamorfização da rocha, tá? E não é só... desculpe. E não é só o meio líquido que vai interagir com a rocha e vai proporcionar o fenômeno de erosão. A erosão também pode ser conduzida pelo meio aéreo. Veja o caso, por exemplo, daquelas formações rochosas que tem no Paraná, né? Você tem ali arenitos que, com o passar do tempo e com o vento numa determinada direção, foram escavados, esculpidos, né? Então, tem aquele cálice, aquele camelo, aquilo lá, é tudo esculpido pelo vento. Então, solo, gente, não é interação só com água. O solo interage com a água, com o ar e com organismos vivos. Uma semente que cai um vãozinho de rocha, se aquela semente germina e vai virando vegetal, à medida que a, a, a raiz cresce, pode até quebrar aquele mineral, tá? Então, é importante que, com essa deposição de material orgânicos, você tem dá uma olhada ali no cantinho, uma maior interação entre hidrosfera, litosfera e atmosfera. E você conta no meio com a chamada biosfera. Então, tudo isso proporciona um aparecimento de animais e vegetais, e esses vão proporcionar uma modificação no estoque de matéria orgânica e, consequentemente, você vai ter formação de solos cada vez mais profundos em determinadas regiões do mundo. Existem locais onde o solo sofreu um processo de milhões e milhões de anos e você tem solos que vão desde de profundidades de 15 a 20 centímetros, são chamados solos rasos, até solos que têm centenas de metros. Ou seja, ao longo de bilhões e milhões de anos, você teve a formação dos chamados horizontes de solo, que a gente vai ver mais para frente como é que é. Calma, que a gente chega lá. Bom, alguma pergunta e alguma dúvida até aí? Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, abra o microfone e faz, porque eu não estou conseguindo enxergar o chat. Nenhuma dúvida? Então, eu vou continuar. Bom, vamos em frente, vamos falar um pouquinho mais
sobre o solo, só que vamos parar o processo de formação para falar agora sobre a composição do solo. Isso é uma coisa muito legal, porque todo mundo acha que solo é só sólido. E o solo possui 3 fases. Possui a fase sólida, líquida e a gasosa. E detalhe, a proporção do solo é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. Os componentes minerais são em torno de 45% da massa do solo, orgânico é 5%, líquido é 25% e gasoso é 25%. Ou seja, você tem dentro do solo componentes minerais, orgânicos, líquidos e gasosos. E isso daqui é muito importante, porque, mais uma vez, você não pode ter a noção de que solo é o sólido. Solo é mais do que isso. Tá, vamos falar dessas 3 fases. Primeiro, vamos começar com a fase sólida. O que é a fase sólida? É a fração mineral resultante da desagregação física das rochas, ou seja, é aquilo que a rocha fornece ao que nós chamamos de solo, tá? Em geral, essa fração é composta por grãos de tamanho diminuto, pequenininhos, né? E a composição química é idêntica à rocha-mãe, porque eles vêm da rocha-mãe, da degradação da rocha-mãe. Já a fração orgânica é formada por substâncias que vêm de animais e plantas mortos e também dos produtos intermediários da degradação biológica, ou seja, você tem presença de fungos e de bactérias. E esses fungos e bactérias, quando ocorre a decomposição do material orgânico, você, em geral, forma água, sais minerais e gás carbônico. O gás carbônico acaba escapando, tá? Escapando da fase sólida, indo para outra fase, tá? Assim como a água e os sais minerais. Já chegamos lá. Qual que é a fase líquida? Olha lá, solução de eletrólitos. Professor, quais são esses eletrólitos? Os sais minerais que acabamos de citar, tá? Junto com a água, eles vão constituir a fase líquida do solo, tá? E, além disso, junto com eles, existem substâncias orgânicas e inorgânicas que estão dissolvidas. O mais legal é que essa fase líquida fornece nutriente para as plantas, ou seja, as plantas absorvem essa fase líquida. É um meio de reação química e biológica no solo e é o principal meio para o movimento de materiais no solo. Então, a água, ela proporciona uma mobilidade das substâncias químicas. Ah, professor, então quer dizer que realmente não é só sólido, né? Não. Tem sólido, tem líquido e agora a gente vai ver o gás. A fase. Cadê? Fase líquida, sólida. Ah, antes de falar da fase gasosa, eu acabei esquecendo. Existe um problema associado à água, que é o que a gente chama de erosão em solos. E eu gostaria de ler esse pedacinho aqui que eu tirei do artigo. Quando chove ou se irriga a terra, as águas se infiltram. Então, se vocês olharem essa foto, existe aqui uma parte do solo que desbarrancou, né? Mas a gente tem uma série de furos nessa massa sólida e ainda existem as raízes da planta aqui dessa árvore, tá vendo? Que ficaram bem à mostra depois que esse solo desabou. A quantidade de água absorvida pelo solo depende da permeabilidade. Quando ela é pequena, a maior parte escorre pela superfície em direção aos vales e rios. Ah, é o caso do solo que tem bastante argila. Isso. O solo que tem bastante argila, se ele tiver completamente encharcado, a água empoça e depois escorre. Se o solo for arenoso, ou seja, tiver grande permeabilidade, a água entra e desce e vai direto para o lençol freático. Isso também não é bom, porque você pode criar uma camada onde você tem um grande encharcamento e o deslizamento de terra, tá? Então é importante você notar que a erosão
ela também ocorre nesses casos, quando o solo é impermeável ou quando o solo é muito permeável. E o mais legal é o que vocês estão vendo aí na foto. Eu estou mostrando nessa foto uma grande erosão. Essa aqui é a formação de uma bossoroca, que é um grande buraco aberto, tá? Num local onde você tem um grande escoamento de água. Tá bom? Professor, e a fase que está faltando, que é a fase gasosa? Vem agora. Fase gasosa. Apresenta qualitativamente os mesmos componentes presentes na atmosfera, ou seja, o ar que está na atmosfera e o ar que está dentro do solo são basicamente a mesma substância. Tem uma composição um pouquinho diferente, um pouquinho mais de nitrogênio, um pouquinho menos de oxigênio, mas é basicamente a mesma coisa. Devido à presença dessa fase gasosa, a gente tem respiração de raiz, micro-organismos, deposição de matéria orgânica, reações que ocorrem no solo com consumo de O2 e liberação de CO2, e um grande fluxo de matéria entre esses compartimentos, ou seja, entre a fase gasosa e a fase sólida do solo. A fase gasosa, ela tem uma coisa interessante. O ar que está no interior do solo é fonte de oxigênio para a respiração das raízes de micro-organismos e de animais que produzem humus, como as minhocas. Tá? É importante você notar que não é porque está dentro do solo que o oxigênio vai ser diferente. Ele vai continuar ajudando nas reações químicas que vão dar como produto a matéria orgânica. Tá? O mais interessante é que quando você tem na fase gasosa essa condição de fazer crescer os micro-organismos, os animais, as células de raiz, você tem uma grande vantagem. Está escrito aí no número 2, a maioria das plantas cultivadas requer solos bem arejados. Então, quanto mais arejado for o solo, quanto mais ele tiver ar dentro, melhor para o desenvolvimento da raiz. Desenvolvimento radicular é desenvolvimento da raiz. Agora, um solo que só tem ar e não tem água, aí dá problema, porque é pela raiz que ocorre a absorção da água e dos sais minerais. Tá? É por isso que é muito ruim quando fica muito tempo sem chover. Porque eu acho engraçado isso. As pessoas falam assim, mas se não chover durante muito tempo, o solo, a parte de cima do solo fica seca. Gente, a capacidade de armazenamento do solo vai diminuindo. Então, onde deveria ter água, tem ar. E as raízes precisam absorver água e não ar para poder o vegetal crescer. Por quê? Para fazer a reação de fotossíntese, tem que entrar água pela raiz, CO2 pela folha, para ser produzido a glicose, né, os carboidratos, e liberar oxigênio. Então, o que tem que entrar pela raiz é água, e não o ar. Não é o ar que vai gerar a fotossíntese, tá? Então, é importante isso. Existem alguns problemas que estão associados à falta de oxigênio, que um deles é o amarelecimento de folhas. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas isso também não acontece quando você encharca o solo? Acontece. Então, se o solo também estiver muito encharcado e tiver com pouco oxigênio, as plantas também sofrem. Então, o ideal é você ter um bom equilíbrio entre a fase gasosa, a fase sólida e a fase líquida. Tá bom? Até aí. Perguntas e dúvidas. Vamos lá, gente. Perguntas. Certo. Pode falar. Nesse caso aí do amarelecimento aí, das folhas amarelas, seja por falta de oxigênio, seja por excesso de água, né? Uma forma de corrigir, se for uma área relativamente acessível e adequada para fazer isso, uma forma de correção seria colocar um pouco de areia, um material arenoso misturado, né?
Você Sulcar poderia a terra fazer. e pôr um pouco de areia para facilitar isso? Sim, você pode fazer isso. Mas isso daí, em geral, a gente trabalha com vasos, né? No caso aí desse, se a gente for imaginar uma planta que está plantada num vaso, não tem essa necessidade, né? Sim. Você pode Se colocar fosse um um vaso. jardim, por exemplo, né, uma área Agora, um se pouco for um maior. jardim, se for um jardim, uma área maior, uma chácara, tal, aí vale a pena afofar a terra. Afofar a terra. Você pode afofar a terra. Agora, tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, para não quebrar o sistema radicular da planta, que aí não vai ter por onde absorver. E segundo, você tem que cuidar para que o solo não esteja com excesso de água e nem com falta de água. Outra coisa também, tem muita gente que fala assim, o que está acontecendo é que a folha está amarelada, só um momentinho, a folha está amarelada por falta de nitrogênio. Já sei o que eu vou fazer, vou pegar uma mão de adubo e vou jogar na planta. Você vai matar a planta. Porque o adubo em excesso absorve a água e retira a água da raiz. A planta morre. Quando você tem que passar adubo, está escrito lá, pegue uma colher de adubo. Aí você pega uma colher de sopa. Coloque em 5 litros d'água. Você fala, nossa, mas uma colherinha para 5 litros d'água? Eu não, vou colocar 20 colheres. Você vai matar a planta. Quando você enche a planta de adubo, você mata a planta. Por quê? O adubo vai começar a retirar água do solo, por osmose. À medida que ele vai tirando água do solo, ele também vai tirar água da raiz. Então, se você quer matar uma planta, é muito fácil. Basta você chegar no pé dela e encher de adubo. Pronto, matou a planta. Então, nesse caso, Isaac, quando você tem um bom balanço hídrico, tá tudo certo. Mas não está chovendo em São João da Boa Vista. Você tem que pegar uma mangueira e molhar a planta. Tá? Então, não adianta você ficar esperando chover. Se você tiver condição de regar, for um jardim, rega o jardim. Não precisa usar 250 litros d'água. Tá? Um Umedecer outra coisa. regador já é suficiente. Tudo bem? Ok. No caso do adubo aí, inclusive, se for dependendo do balanço de nitrogênio e potássio, se tiver ureia no meio, acaba de queimar mais rápido a raiz ainda, né? Além de tirar água. Sim, sim. Isso é verdade. Agora dá uma olhada nessa estrutura aí, que isso daí é um perfil de solo. Lá embaixo, o horizonte C, basicamente a rocha-mãe. Sabe? São pedras e cascalhos da rocha-mãe que estão lá em profundidade. Como eu falei, existem locais no mundo que a profundidade do horizonte O até o B é de 20, 30 centímetros. E existem locais onde essa profundidade chega a centenas de metros. Então, dá uma olhadinha lá em cima. O horizonte O é onde está o chamado horizonte orgânico. Por isso que é O, tá? Não é zero, é O, o horizonte orgânico. Depois vem o chamado, dentro do perfil, os horizontes A1, A2 e A3. Como deixei ali do lado, são camadas onde tem galhos se decompondo, animais, frutas, folhas, sementes, urina, fezes, resto animal, tudo isso está naquele horizonte A1, A2 e A3. É ali que você tem o sistema radicular, tá vendo? O sistema radicular das plantas estão nesses horizontes A1, A2 e A3. Aí você fala, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com o horizonte B, que é a chamada camada de argila? Não é que você não tenha que se preocupar. O que acontece é que o sistema radicular, se ele estiver bem hidratado, ele vai se limitar aos horizontes A1, A2 e A3. Existem plantas no deserto que elas estão lá no alto, no horizonte O, vamos chamar assim, tá? E a raiz dela desce 80, 90, 100 metros até chegar numa fonte de água que está lá embaixo. Existem plantas em desertos importantes do mundo que têm
sistema radicular com 80, 90, 100 metros de profundidade. Por quê? Porque lá no fundo existem rios subterrâneos que fornecem água para essa planta. Tá? Locais onde a água vem mais para perto da superfície, chamados olhos d'água ou oásis, né? Também acontecem nos desertos. Então, é o local onde você tem uma maior condição de germinação de sementes, então você vê um monte de plantinha num buraco com água. Tá? Isso não é miragem, não. Isso aí existe, tá? Isso é importante que se diga, existe. Vamos continuar. Quais são as propriedades físico-químicas do solo que são mais importantes? A primeira delas é a chamada capacidade de troca catiônica. Por que isso? Vamos ler a definição. Capacidade de troca catiônica é a quantidade de cátions adsorvidos. Adsorvidos é retidos por fora, tá? Reversivelmente, por unidade de massa de material seco, e que expressa a capacidade do solo de trocar cátions. Mas por que é tão importante trocar cátions? Porque quando você tem um local onde os cátions são armazenados, que é o solo, toda vez que a planta precisar, ela vai lá naquele estoque e retira o que ela necessita. Se por um acaso essa capacidade de troca for baixa, a planta não recebe os minerais e morre. Ah, professor, então quer dizer que solos que trocam bastante cátion com a planta ajudam a planta a crescer. Exatamente. Exatamente. Uma outra coisa também que é interessante é que muitas vezes as pessoas não sabem, mas a acidez do solo também pode ajudar no crescimento de plantas. E aí a gente tem que tomar cuidado. Existem duas frações do que a gente chama de acidez de solo. Existe uma fração trocável, ou seja, é aquela parte da acidez que a planta necessita, tá? Principalmente quando ela vai querer trocar íons. E aí, o alumínio adsorvido é uma boa medida, tá? Ah, professor, mas se tiver muito alumínio dá problema? Dá. Já vamos ver por quê. Tem também a fração titulável, que é aquele H+ solto no solo. Esse é o ruim. Se a gente tiver muito H+ solto no solo, a planta vai sofrer para absorver os sais minerais. Então, a melhor coisa que tem a fazer é, quando tiver muito H+ titulável, corrigir essa acidez dessa fração utilizando calcário. Tá? É aí que você tem que fazer a correção. Ah, mas e o alumínio? A gente não pode jogar calcário que dá um jeito? Não, não dá jeito, não. Não dá. Tá? O alumínio, ele tem uma função muito interessante. Ele ajuda nos centros de troca. Agora, vamos ver um problema que está associado com ele. Como a fração titulável é devida aos íons Al3+ e OH3-, perdão, H3O+, fortemente retido nos minerais de argila e matéria orgânica. Olha só, a fração titulável, aqui não tem esse como. A fração titulável é devida a esses íons. Você vai falar, nossa, professor, mas coisa estranha. Como é que o alumínio interfere no pH? Vamos ler aqui embaixo. Quando o pH é mais elevado, ou seja, levemente ácido, ou seja, está ali na fase de 5,5, 6, o que acontece é que você não tem tanto H3O+, que é o H+ titulável, mas você tem muito alumínio. E o alumínio pode interagir com o OH- se o solo for básico. Se o solo estiver com muito OH-, o alumínio reage com ele
e desloca o equilíbrio do chamado produto iônico da água. Ah, é verdade, professor. O produto iônico da água é H2O, equilíbrio H+, ou H-. Exato. Se você diminuir a concentração de OH- por conta da presença de alumínio, você estará aumentando a acidez do solo. Isso é muito legal. São dois equilíbrios. O alumínio interagindo com o OH-, formando AlOH3, sólido, tá? E quando você consome o OH- que está no solo, você desloca o equilíbrio e forma mais H+, ou seja, a presença de alumínio em excesso pode levar à acidez do solo. Então, os solos são naturalmente ácidos. Como é que você vai resolver esse problema? Trabalhando com a fração titulável. Como é que faz isso? Colocando calcário para neutralizar a acidez da fase titulável. Tá? O solo levemente ácido não tem problema. Ele pode ser fértil. O que não pode é um pH de 3,5, 2,5, aí ferrou. Aí não cresce planta nenhuma. Tudo bem? Perguntas e dúvidas? Vamos lá, gente. Perguntas e dúvidas. Tem alguma? Tudo bem? Vamos em frente, então. Estamos indo já para o final. Porque agora eu vou falar daqui a pouquinho sobre o manejo dos solos. Aí vocês vão perceber como que a química ambiental tem que dar atenção especial aos solos. Vamos entender isso já já. Olha lá, manejo do solo. Primeiro, um alerta. É a chamada aração e revolvimento do solo. Leia o que está escrito aí, vou ler junto com vocês. Há tempos, processos de aração profunda de solos duros ou congelados de climas temperados são usados para desagregar particulados, permitindo a penetração de água, nutrientes e ar. Isso funciona extremamente bem na Suécia, no norte da Inglaterra, na Escócia, na Finlândia, mas não funciona no Brasil. Lá, os solos são rasos. Você precisa revolver o solo, você precisa arar o solo para fazer com que aqueles materiais importantes, os nutrientes que estão na camada abaixo do gelo, o chamado permafrost, subam. E aí você passa o arado. No Brasil, a gente tem condições atmosféricas e, vamos chamar assim, climatológicas muito boas. Então, você não precisaria arar o solo. O que você pode fazer é passar o arado superficialmente, só para ajudar a plantar. Você revolve a terra, né? Faz uma aeração e planta as sementes. Mas não precisa colocar, não precisa fazer uma aração profunda. Tem gente que acha que tem que revolver 1,5 metro de camada de solo. Não. Você tem que fazer as linhas onde vão ser plantadas as sementes. Tá? Então, esse é o primeiro problema que a gente vê no manejo de solo no Brasil. Segundo problema, aliás, falando ainda do revolvimento de solos. Por que aqui no Brasil você não precisaria fazer isso? Primeiro, os micro-organismos são importantes para o processo de troca. Se você expor esses micro-organismos ao sol que a gente tem aqui, ao forte calor, à luz, eles morrem. Tá? Em geral, se faz a aração no hemisfério norte em períodos que a intensidade luminosa ainda é pouca. Ou seja, quando você tem mais noite do que dia. Aqui no Brasil, a gente tem luz e calor o tempo inteiro. Então, não precisa fazer aração. Segunda coisa, os solos vão, quando eles são revolvidos, eles fica mais fácil o arraste de nutrientes.
Então, chove, a água passa, dissolve o que tem que dissolver, vai para o rio, e o solo que precisava de nutriente não vai ter. E, finalmente, quando você revolve o solo, você facilita a transferência de carbono que estava retido no solo. Ou seja, você manda o CO2 para a fase gasosa, tá? Mas o CO2 que poderia ajudar no controle do pH do solo vai embora. Outra coisa importante no manejo do solo, a adubação, que eu já falei aqui hoje. A adubação, ela tem duas funções. A primeira é fornecer elemento necessário para a planta crescer. Isso é fato. Só que a adubação sem acompanhamento técnico, sem planejamento e sem conhecimento prévio do solo, acaba causando impactos e prejuízos muito grandes ao agricultor. Porque ele acha que adubar é simplesmente pegar e jogar lá. Coloca o adubo. Ele não faz nem a análise do solo. Ah, vamos, o compadre aqui do lado está colocando um 4,14,8. Tá. O compadre ali do lado mandou fazer uma análise do solo. O seu solo não é igual ao dele. O seu pode ser um lato solo amarelo, o dele pode ser um lato solo vermelho. São solos diferentes. Às vezes, o mesmo solo tem nutrientes diferentes. Então, você tem que fazer a porra da análise antes de sair colocando o adubo. Tá? Ah, mas eu tenho certeza que falta nitrogênio porque a folha está amarela. A gente acabou de ver que a falta de oxigênio também deixa a folha amarela. Além de salinizar o solo, o excesso de adubo pode causar a eutrofização de mananciais. Essa eutrofização a gente viu na aula passada. Aliás, aula retrasada, quando eu falei da lagoa do Taquaral em Campinas, falei do Lago Paranoá em Brasília. Lá você tem uma grande quantidade de substâncias que são colocadas, por exemplo, das casas, né? Isso vai tudo para a lagoa, causa um crescimento de algas e simplesmente começa a dar problema na vida dos animais da lagoa. Tá bom? Outra coisa importante sobre o manejo do solo. O solo serve para auxiliar no sequestro de carbono, ou seja, para diminuir o efeito estufa. Aqui tem uma explicação muito interessante. A agricultura contribui para a emissão ou sequestro de gás carbônico e metano. Depende do efeito do manejo. Quando a matéria orgânica, Quando a matéria orgânica está no solo, você tem que ver o que está acontecendo com ela. Se você está adicionando resíduos vegetais e uma parte desses resíduos vegetais está sendo transformado em matéria orgânica do solo, beleza. Quando ocorre o aumento da matéria orgânica do solo, o que vai acontecer? Esse solo vai ajudar a tirar o CO2 da atmosfera, diminuindo o efeito estufa. Só que também não pode tirar muito, né? Porque as plantas precisam do CO2 para fazer a fotossíntese. É claro que não é absurdo você aumentar a matéria orgânica e você acha que vai o quê? Vai acabar o CO2? Não vai, né? Então, o legal de você ter um aumento da matéria orgânica do solo é o fato de você aumentar o sequestro de carbono, ou seja, evitar o efeito estufa. Isso é muito interessante. Certo. Perguntas e dúvidas? Fala. Se aumentar muito também a matéria orgânica do solo, você acaba indiretamente aumentando o teor de CH4, de metano, né? Na decomposição, se tiver umidade. Você tem que tomar cuidado, porque o balanço ele tem que ser bem feito. Ele nunca pode, detalhe, nunca leve em consideração a crendice popular, né? Tem muita gente que fala assim, mas se eu colocar um pouco de adubo, a planta cresce. Vou fazer a planta crescer rápido, vou colocar muito adubo, morre. Eu vou ter uma terra aqui toda especial
que eu comprei da fazenda do Nhoquim, e que lá é uma terra super adubada, super não sei o que lá, com muita matéria orgânica. Tá, o teu solo precisa disso, a cultura que você vai fazer precisa disso. Tem cultura de coco. Você precisa de uma terra hiperadubada? Não, você não precisa. Então, depende da cultura que você está trabalhando. Tá? Então, o que você falou, Isaac, é justamente isso. Você não pode nunca pensar em fazer alguma coisa em excesso. Excesso de água faz mal. Excesso de aração faz mal. Excesso de matéria orgânica faz mal. Você tem que ter tudo na conta certa, tá bom? Podemos continuar? Serra. Diga. Aqueles solos que a gente vê falar que depois de um certo tempo de plantio de um tipo de cultivo e ele deixa de ser viável para esse cultivo, tem referência com esse empobrecimento do solo, tratar de maneira errada essa plantação? Também tem. O que acontece é que para você, por exemplo, vamos imaginar uma leguminosa que precisa muito de nitrogênio, tá? Então você coloca lá, você faz um ciclo de plantação, 1 ano de leguminosa. Aí no ano seguinte você fala, quer saber? Deu bastante dinheiro essa leguminosa, vou plantar de novo. No segundo ano já não dá nada. Por quê? Porque o nutriente que ela precisava, ela já captou no primeiro ano. Ah, mas então eu não vou fazer nada, vou deixar ela. Não, não, você não vai deixar lá. Você vai usar outro tipo de cultura. Então, você vai fazer a rotação de culturas. Então, se você tem 4 talhões no teu espaço, você coloca leguminosas num, coloca forrageiras no outro, deixa um descansando e vai trocando. Faz a chamada rotação de culturas. Isso é o ideal. Agora, se você precisa plantar alguma coisa e a análise do solo diz que não tem, aí você precisa usar a adubação. É isso. Zé, com relação a isso aí, a rotação de cultura e um tempo para um descanso, né, da terra, parece que é a última cereja aí na história da ecologia, né? Eu até falei isso um tempo atrás numa aula aí. Está falhando. Agora sua Curioso é que participação isso falhou aí já tudo. está Depois da cereja do bolo, acabou. há 4 mil. E aí não ouvi mais nada. Ah, tá. Não, não, é que essa história aí, né, de rotação de cultura e de fazer um período de descanso, né, na terra, na rotatividade, né, parece ser uma cereja do bolo da ecologia aí, isso importante, realmente é necessário. Só que não é a novidade agora, né? Porque isso está prescrito há mais de 4 mil anos lá na lei dos judeus, lá na lei de Moisés, determinava exatamente isso, né? Então, mas o que acontece é o seguinte: o que as pessoas acham é que com a tecnologia que tem hoje, elas não precisam fazer isso. Só E fazer aí a dá tudo rotação e logo, né? adubar que dá certo. Na realidade, quando você faz isso, você dá tempo para que uma série de outras coisas se normalizem. Por exemplo, quer ver? É a mesma coisa você imagina. Quem faz isso, quem faz essa rotação e não deixa um tempo descansando, chamado período de pousio, acredita que a Terra é só um substrato onde a planta fica. A pessoa não consegue entender que tem nutriente que tem que estar dissolvido, que tem sais minerais dissolvidos, tem que ter água, tem que ter ar, tem que ter minhoca, tem que ter uma porrada de coisa para que a planta cresça normalmente. E detalhe, às vezes a pessoa fala assim, mas se ela crescer normalmente, eu não vou ter a produção que eu quero. Aí vai entrar outra parte de manejo de solo que a gente já vai ver, tá? A gente está, por enquanto, no sequestro de carbono. A gente vai ver outras coisas que fazem parte do manejo do solo. Calma, a gente chega lá. Então, vamos andar um pouquinho para ver se a gente consegue chegar mais próximo do fim, que essa aula é bem longa, tá? Já são 10 horas, eu já estou ficando preocupado. Vamos ver. Irrigação.
Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque as pessoas falam, é só jogar água e acabou. Pois é, não é só isso. Porque muitas vezes, se você colocar muita água, você acaba tirando do solo os nutrientes que são solúveis em água. Então, você tem que evitar a escassez, mas você também não pode colocar água em excesso. Por quê? Está escrito aqui embaixo, ó. Em locais com escassez de água, a irrigação mecânica capta água de mananciais utilizando bombas e as distribui nas lavouras, causando grande prejuízo ao manancial devido à sucção excessiva de água daquele local. Ou seja, você esvazia a lagoa, né? Aí no ano seguinte, você vai colocar a máquina lá e fala, mas cadê a água da lagoa? Pois então, você já usou no ano passado, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, porque irrigação também, irrigação em excesso, atua sobre o transporte, sobre a dissolução e a disponibilidade de nutrientes. Se você colocar muita água, você está diluindo o nutriente. E a planta precisa de nutrientes numa concentração certa. Então, isso é importante. Outra coisa que faz parte do manejo do solo, Isaac, é a presença de pesticidas e herbicidas. Tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas acham que pesticida e herbicida não é a mesma coisa. Cuidado. Quando a gente fala em pesticida, é uma substância de origem natural ou sintética que é usada no controle, eliminação ou diminuição de pragas. Essas pragas, em geral, são pragas diversas. Aí eu já vou explicar por que são pragas diversas. Porque os herbicidas são específicos para ervas daninhas. Aí você fala, mas na lavoura só tem pesticida e herbicida? Vou mostrar aqui não. Vamos aqui um pouquinho para frente. Olha lá. Para acabar com o inseto, você usa inseticida. Com ácaro, acaricida. Com fungo, fungicida. Com nematóide, nematicida. Erva daninha e herbicida. Todo esse conjunto aqui é chamado de pesticida, tá? Sendo que os pesticidas e os herbicidas são substâncias estranhas ao ambiente. São substâncias químicas que vão combater alguma daquelas coisas que vocês viram lá embaixo. E aí tem que tomar cuidado. No governo atual, houve uma grande liberação de herbicidas e pesticidas, principalmente da classe 1 e 2. Tá? Nesses últimos 3 anos, foram quase 550 herbicidas, ou vermelhos ou amarelos. São herbicidas encalhados em outros países, que estão sendo importados pelo Brasil e estão sendo usados em locais onde você tem muito problema com pestes agrícolas, tá? E, em geral, esses locais são locais que antes tinham floresta. E aí o cara desmatou, colocou gado, tirou o gado e está colocando planta. E está reclamando que a planta não cresce. Às vezes, não é por falta de adubação. A adubação existe. O problema é que naquele local existem espécies, sejam elas vegetais ou animais, que competem com aquela que o cara quer que cresça, como soja, milho, né? E as outras espécies que já estavam lá querem crescer. Então, o grande problema é justamente isso. E qual é o grande problema dessa classificação toxicológica? É que mesmo herbicidas de classe 4 e classe 3 acabam matando os agricultores em períodos de tempo maior. Então, por exemplo, o cara vai passar um formicida, que é para matar a formiga, tá? Se ele passar o da classe 1 e da classe 4 da mesma forma, ele está ferrado. Mas o cara, como é que ele faz? Ele vai bombeando o herbicida ou
o pesticida na plantação, quando ele chega lá no final, ele volta e borrifa de novo. Se ele fizer isso com um classe 4 ou classe 3, ele pode ficar 2 dias mal, tossindo e tal. Se ele fizer isso com classe 1, ele morre. O problema é que, nesses últimos anos, muitos pesticidas de classe 1 e classe 2 estão sendo liberados no Brasil. E isso é o grande problema que a gente tem. Tá? Detalhe importante. Os inseticidas, eles não são usados só dentro das nossas casas. Ah, tem uma barata, joga um inseticida. Tem uma mosca varejeira, inseticida. Existem insetos também nas lavouras. O grande problema é que, muitas vezes, você tem que passar o inseticida, deixar de 15 a 20 dias ele atuando e depois fazer a colheita. Agora, imagina, você passou o inseticida, 4 dias depois aparece a notícia. Ah, vai gear. O cara não tem dúvida, ele vai lá e faz a colheita, né, cheia de inseticida. Esse é o grande problema que a gente tem. O cara não tem consciência de que aquele negócio vai fazer mal se alguém comer. Tá? Então, é importante vocês terem essa noção aí. Outra coisa também que deveria fazer parte do manejo de solo é a ocupação do solo. Eu estou aqui mostrando uma foto tirada do artigo que mostra uma rua com enchente. Você vai falar assim, ah, mas por que deu enchente? Por 2 motivos. Primeiro, a inclinação do terreno. Chove em cima, a água desce com velocidade, e é essa água que vocês estão vendo aí. Muitas vezes a rua é asfaltada, ou seja, impermeabilizada, isso faz com que a água caia no asfalto e ganhe velocidade. Aí arrasta tudo quanto é carro. E não bastasse isso, essa água vai para o nível mais baixo da cidade, onde estão os rios e as lagoas. Então, provoca a inundação das áreas baixas. Então, é por isso que a gente diz sempre que, quando a gente faz uma ocupação do solo urbano, a gente precisa ter um plano. Ah, professor, eles estão fazendo uma proposta que as casas não coloquem na frente das casas, tem que ter um jardim. O jardim serve para infiltrar água e evitar que a água vá em excesso para as ruas. Então, o que acaba acontecendo? Você muitas vezes tem ruas onde as casas têm jardim, tem uma planta no fundo. Essas casas, uma parte da água que chove ali é absorvida pelo solo e não escorre pela calçada ou pela rua. Aí não gera essa cena que vocês estão vendo. E não é só a ocupação que é um problema, a mineração também é problema. A mineração deveria ter como fundamento básico o uso sustentável. Ou seja, você usar técnicas menos destrutivas e ainda recuperar as áreas degradadas pela mineração. Só que isso não é feito. Ah, mas a Vale investe 5 bilhões. Bom, a Vale só investe quando dói no bolso. Tá? Antes de Mariana e Brumadinho, quantas vezes a Vale investiu? Não investiu nada. Né? Então, essas atividades, elas têm que ser feitas de uma maneira consciente. Você extraiu minério de um lugar, volta e replanta. Então, aí, fazendo o replantio, por exemplo, de árvores, você consegue segurar o solo. Tá bom? Tudo bem, gente? Para terminar, o que eu apresentei hoje para vocês mostra que o solo sempre foi importante. Seja por conta de fornecimento de alimentos ou extração de matéria-prima. Isso sempre aconteceu. Então, o solo é importante por conta disso. Só que o crescimento demográfico, as técnicas de manejo
E a conservação de melhoramento do solo com o crescimento demográfico, desenvolveram-se as técnicas de conservação e melhoramento. Para quê? Para você ter mais alimento para poder saciar a fome das pessoas. O problema é que você faz isso e você destrói o ambiente, ao invés de proteger. Você inviabiliza o lençol freático jogando pesticida. Você impermeabiliza o solo, evitando a penetração de água. Você faz uma série de bobagens que faz com que você não tenha uma melhor condição do solo. Então, eu coloquei essa figura aqui no final. Se as ações que eu acabei de falar forem praticadas de maneira equilibrada com os outros reservatórios, ou seja, não só o solo, mas se você pensar na interação biosfera, hidrosfera, atmosfera, litosfera, o que vai acontecer? O recurso natural, solo, nunca vai ser esgotado, nem degradado. E aí você evita o comprometimento do solo para gerações futuras, ou seja, você tem uma atitude sustentável, faz com que o solo se mantenha íntegro e usável e fértil, tá? Esse é o grande lance. O problema maior é que com o crescimento demográfico que a gente tem, eu me lembro que quando eu estudava na faculdade já, o pessoal falava, com 5 bilhões e meio de pessoas, a gente já está com 7 bilhões e meio. Em 30 anos, subiu 2 bilhões de pessoas, subiu, a população subiu em 2 bilhões, é muita gente. Tá bom? Esse daqui é o último slide da apresentação. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Perguntas e dúvidas, gente? Tranquilo? Valeu, Emily. Eu vou parar, então, a gravação, tá? E aí, quem quiser conversar, mandar questão no chat, por favor, faça isso. Eu só vou parar a gravação. Estou interrompendo agora.